Destrói os muros de Jerusalém. Esta é a sexta lição do terceiro trimestre de 2020, edição especial. Eu sou o Paulo Rosa e você está comigo na EBD Virtual. Bem, irmãos, nós chegamos à sexta lição do trimestre, essa edição especial, falando aqui dos princípios de Deus para os tempos de crise, no contexto da reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo daquela cidade. Então, a tônica do trimestre é falar do despertamento espiritual que precisa haver em nossas vidas para cumprir as diretrizes do Senhor e ter bom êxito, né, na vida. Agora nós chegamos ao livro de Neemias, quando a Bíblia relata que ele foi o líder que Deus levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. O textual está em Isaías capítulo 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Então, nós queremos mostrar nessa lição que Deus despertou em Neemias o desejo de liderar o povo judeu na reconstrução dos muros da cidade. Como que Neemias, como que inicia essa história? Olha, Neemias era o copeiro do rei, ele era exilado da Babilônia e ele tinha acesso direto ao rei. Certo dia, o seu irmão, Anani, o procurou e disse para ele: olha, Neemias, a situação na cidade lá, Jerusalém, tá caótica. Muita miséria, os muros estão cheios de rachaduras, as portas queimadas a fogo e a situação do povo é de penúria. Então aquilo tocou Neemias e ele se apresentou diante do rei com tristeza. E aí o rei percebeu o semblante dele e perguntou: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste assim? Ele disse o que havia acontecido e depois ele ora, né? A Bíblia diz que ele ora por 3 meses, desde dezembro até março. Ele ora e Deus responde inclinando o coração do rei para a sua necessidade de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então ele conseguiu uma carta do rei, o rei autorizou que ele fosse a Jerusalém para liderar essa reconstrução dos muros. Ele saiu à noite, levou poucas pessoas com ele, não falou para ninguém. Certamente que a intenção de Neemias era não despertar inveja, né, nos inimigos. Então isso é um princípio que se aplica a nós. Você deve, na medida do possível, guardar sigilo das coisas que você sonha, das coisas que você busca de Deus, das coisas que você pretende realizar. Porque se você conta, você se expõe. E aí muitos invejosos, muitos inimigos, muita oposição pode se levantar, como foi o caso de Neemias. Mas ele não contou para ninguém, saiu com poucos homens, com a carta a todos os governadores para que apoiassem aquele empreendimento. Ele chega a Jerusalém, ele faz um levantamento, né? Ele mostra com isso muita diligência, ele convoca o povo e ele divide o serviço. Então, com o levantamento que ele fez, ele tomou pé da real necessidade que eles tinham. Depois ele reuniu o povo, contou o povo e dividiu o serviço de maneira que ficou organizado. Ao longo da extensão do muro, as pessoas iam trabalhando em uma faixa, sabe, em uma parte apenas. Muitas
muitos judeus trabalhando em frente à sua própria casa, reconstruindo o muro ali naquele espaço. Então ele tinha um plano, ele sabia o que ele queria alcançar e ele se organizou para isso. Também nos ensina que, especialmente na obra de evangelização, nós devemos seguir os princípios bíblicos que Neemias praticou, ser organizados, ter um planejamento, atribuir tarefas para todos, porque há serviço para todos, como foi o caso ali. Todos tinham o que fazer, e tudo isso foi possível por causa da liderança diligente desse grande líder chamado Neemias. Bem, e aí quando a obra começa, os opositores se levantaram, né? Os nomes que a Bíblia traz destaque é de Sanbalat e Tobias, e eles foram grandes opositores da obra que Neemias estava empreendendo, e eles trabalharam com mentira, com medo, eles ameaçaram o povo, e isso tudo teve um impacto, né? Mas Neemias foi valente, Neemias buscou de Deus um renovo, e ele se fortaleceu nessa fé, e ele conseguiu transmitir isso ao povo. E a grande repercussão que houve por causa do trabalho que os inimigos Sanbalat e Tobias fizeram espalhar, conseguiu ser anulado pela disposição de Neemias. Feita a obra, que durou 52 dias, houve uma grande inauguração. Neemias convocou os sacerdotes, os levitas, eles se purificaram, depois purificaram o povo, e eles fizeram procissões ao longo de toda a extensão do muro, pararam em frente ao templo e ofereceram sacrifícios, e tinha muito instrumento musical, muita alegria, muita festa, e a Bíblia diz que o som da festa do povo podia se ouvir de longe. Então, que bom exemplo de Neemias. Isso aqui revela um reconhecimento daquilo que o Senhor fez por eles, né? Toda a obra realizada ali, Neemias atribuiu à mão forte do Senhor, que trabalhou por eles, e ele celebrou por isso. Nós devemos aprender também esse aspecto. A Bíblia nos mostra que a salvação, a obra de salvação é como muros, né? O próprio texto áureo revela isso. Isaías 60, 18 e 26, 1 diz que a salvação é como um muro. Outra lição que a gente aprende: o muro, ele fala de proteção divina. Quem está dentro dos muros está sob a proteção de Deus. Por que a reconstrução dos muros foi importante? Porque sem muro o povo estava sem proteção. Então veja, nós devemos buscar essa proteção em Deus. É a salvação de Deus que atua como um muro à nossa volta, nos protegendo das astúcias do inimigo. É a segunda lição que aprendemos. E também fala de uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas, para mostrar que não há comunhão. Quando a gente pensa em um muro, a gente pensa numa divisória. No interior dos muros é uma realidade, no exterior é outra realidade. Então é isso que também a gente aplica para os dias atuais. Se nós fomos salvos pelo Senhor, nós estamos debaixo ou sob essa proteção divina, a sua salvação. E nós temos uma linha divisória com o reino das trevas, com o mundo que jaz no maligno. Nós não temos comunhão, ou não devemos ter comunhão, não devemos praticar as suas obras. Devemos entender que nós vivemos dentro dos muros.
E nós assim devemos ter as nossas exclusividades. Quem está dentro do muro está envolto em diretrizes, em princípios divinos para seguir. E por fim, concluindo esta lição, essa festa que Neemias promoveu e essa grande celebração foi para revelar que somente Deus é que pode fazer-nos despertar para a reparação dos nossos muros. Reparação fala de conserto, fala de arrependimento, fala de passo atrás, né? Quem sabe eu, você, estamos precisando desse conserto, dessa reparação interna em algum sentimento, em alguma relação com o nosso próximo. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude a reparar o que for devido na sua vida. Bom, gente, se essa é a lição de hoje, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber vídeos novos todas as semanas. É isso aí, até a próxima.